Hi, minasan, konbanwa. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos iniciando mais um podcast, o nosso podcast sobre arte marcial. E o nosso propósito é divulgar e propagar a arte marcial. E você pode nos ajudar a promover e divulgar a arte marcial curtindo, comentando, compartilhando nas nossas plataformas digitais. O nosso tema de hoje é Karate Do, começo, meio e continuidade. E para falar sobre essa arte marcial, sobre o Karate Do, nós temos o professor Tagino Filho. Olá, boa noite, pessoal. É um prazer enorme estar aqui compartilhando, né, com vocês desse momento. Quero agradecer o convite do Sensei Nando César e será uma alegria, né, a gente contar um pouco, né, da nossa história e das nossas vivências no Karate Do. Lembrando que esse programa é um programa independente e vai ao ar com o apoio dos nossos incentivadores. New Way Academia, Galeto do Gordo, o melhor galeto assado na brasa da cidade, Que Pastel do Catolé, Davon Barbershop e JR Oxigênio, ferramentas e serviço. Quem é Tagino Filho? Tagino Filho é um sonhador, né, que iniciou na prática do Karate Do há mais de 40 anos e assim, era um admirador, sempre foi das artes marciais e está aí na luta, né? Hoje passando os seus conhecimentos, né, para os praticantes e acreditando que através do Karate Do a gente pode transformar vidas. Sensei. E eu sou uma testemunha viva nisso. E sobre isso que eu vejo todos os dias e tenho ciência do compromisso que o senhor tem com a arte marcial. Né? Eu sempre digo, né? Assim, não é o tempo que você estuda e pratica Karate Do, é o que você faz, é o que você vive, né? E são mais de 40 anos dedicados a essa arte marcial que é tão nobre e transformando e formando pessoas. Isso é muito importante. Professor, assim, eu gostaria de saber do senhor, qual é a visão do senhor, na ótica do senhor, qual é o objetivo fundamental do Karate Do? Eu tenho falado que o objetivo principal do Karate Do, né, que é um dos principais, ou o principal, é a formação do caráter. Porque a gente tá, né, hoje a gente vivencia, né, a gente vive num mundo complicado e o Karate Do, a disciplina do Karate Do, ela ajuda muito, né, na formação da criança, do adolescente. Então, o Karate Do é isso aí. Professor, assim, como eu fui adadivado, né, presenteado para mim, é um prazer, uma honra muito grande ser diretor de marketing da FEB-KPB. E já pelo terceiro mandato eu vejo o crescimento do Karate Do na Paraíba, né, através da gestão do senhor. E também não só o Karate Do da Paraíba, mas o Karate Do, né, até dos projetos sociais, né, porque o senhor é um homem que transforma vidas, né. Esses dias eu estive com o senhor e com um aluno do senhor, e ele falando para mim sobre essa vivência, né, desde pequeno, vivendo com o senhor, vendo os exemplos de vida, né? Enfim, formou-se em educação física, né? Hoje em dia está até viajando para outra cidade também, dando cursos, enfim. Assim, o Karate Do é uma ferramenta, né, de transformação social. Como é que o senhor vê aí, né, a prática do Karate Do em prol da saúde? A- eu tenho alunos, né, de 4 anos de idade até 80, né, até os 80 anos. Então a gente tem relatos, né, de que alguns, né, têm algumas comorbidades até, e isso é comprovado cientificamente, né, que o karatê, a prática do karatê, ela traz muitos benefícios e até cura certo tipo de doença. Mas aí na questão da saúde tem, né, a questão da postura, né, da respiração, o ganho de força e por aí vai. São muitos os benefícios para a saúde que o Karate Do proporciona. Isso. Professor, inclusive o Karate Do, assim, é movimentação humana, né? Karate Do, ele trabalha as valências físicas, né? A gente sabe, né? Construção muscular, lateralidade, enfim, é uma arte marcial completa. Professor, assim, qual é a experiência e qualificação profissional do senhor nessa parte do Karate Do? Nesses 40 anos, né, de prática e de aprendizado também, que é um eterno aprendizado, né? A gente já tive a oportunidade de cursar educação física, né, na UFPB
Tem alguns cursos também, algumas especialidades. E, e a ciência nos ajuda muito, né? A gente tem que estar sempre trabalhando paralelo à ciência, que é para saber o que fazer, né? Tá melhorando, a gente está trabalhando com vidas, né? Como você mencionou, o Karatê Do é movimento humano. E aí a gente, através, né, de estudos, né, a gente potencializa e melhora muito, né, na prática o, o, a prática em si, né, do Karatê Do. E eu, assim, eu converso bastante com o senhor, tenho essa oportunidade de conversar bastante com o senhor, e eu sei que o senhor é um cientista marcial, pesquisa bastante, né? Enfim, e um professor é alguém que está disposto a aprender para poder ensinar, como eu falo sempre, não é? E eu queria que também que o senhor pudesse falar qual é a história favorita ou mais memorável que o senhor, como professor de Karatê Do, guarda na sua lembrança. Eu leciono numa ONG, né? Você sabe, a maioria das pessoas que me conhecem sabem, né, que eu estou há mais de 20 anos no La Fabiano de Cristo, que é uma ONG que tem sede na cidade de Bahia e tem alguns polos. Tem um polo em Sapé e outro polo nos bancários. E certa vez nós tivemos com um praticante, ele teve foi classificado na seleção brasileira e tinha que ter um treinamento, tinha que passar por mais treinamentos, e aí ele não conseguiu a vaga. Ele não conseguiu a vaga. E quando ele retornou, quando nós retornamos para a cidade dele, cidade de Sapé, alguns colegas por ali olharam para ele e disseram assim: ó, você foi, né? Tanto esforço e você foi, né? Treinou, tentar uma vaga e não conseguiu. E aí? Ele olhou para o pessoal e disse: eu consegui mais do que a vaga na seleção brasileira. O Sensei Tagino me ensinou a ser gente. Então, assim, isso aí ficou marcado, sabe? Ficou marcado, né, na história, ficou marcado assim na minha vida, porque esse é o nosso papel, esse é o objetivo principal do Karatê Do, né? É levar o melhor para as pessoas, salvar vidas e mostrar que as pessoas são capazes, não só na arte marcial, mas também na vida, né? E o aprendizado que fica. E o interessante disso tudo, né? Que um dos pilares do Karatê Do também é essa parte competitiva, né? E eu tenho ciência, como todos nós temos ciências, que na Paraíba o senhor é um dos professores que mais coloca competidores na seleção brasileira de Karatê Do, né? Já viajou para vários países também como técnico, tem vários títulos também como técnico, né? E assim, para o senhor, como é ver esse crescimento desses jovens, desses atletas, enfim, desses competidores, a bem da verdade, né, crescendo e galgando objetivos, né, de saírem até da própria cidade, do próprio estado, né, do próprio país, né, através da ciência do Karatê Do, dessas competições. Chega um momento na nossa vida que a gente deixa de fazer por nós, né? Então a gente passa a fazer mais pelas pessoas. Então a gente torce muito, eu torço muito por eles, pelo crescimento deles, porque às vezes você se depara com situações de crianças abandonadas, né, pelos pais. Então o nosso principal objetivo é fazer com que essas pessoas acreditem, né, no seu potencial e que elas podem ser vencedoras, não só no esporte, mas, né, que é o mais importante, na vida. Então, assim, o trabalho é para que essas pessoas elas se preparem, né, para viver, né, uma vida de desafios, que a gente sabe que são grandes os desafios. Então, é um trabalho árduo, mas é um trabalho memorável, né? Então, assim, é uma felicidade imensa quando a gente encontra essas crianças, né, adolescentes, essas pessoas que passaram por nós, né, nos ensinamentos e que vencem na vida. Então, assim, eu sou, sabe, eu digo sempre, eu faço por eles, né? Hoje em dia eu faço mais por eles e eu acho que o caminho é esse. Que legal. E é perceptível a mudança e o olhar, né, afetuoso que eles têm para com o senhor. Porque a gente que vive, né, Karatê Do com o seu uniforme, a gente começa a acompanhar o crescimento desde criança, adolescente, pré-adolescente,
né, formação de adulto, né, nas suas profissões, né, e o Karatê Do, ele é esse alinhamento, né, o do da disciplina do Karatê Do, ele leva, né, o praticante de Karatê Do às suas objetividades de vida, né, não nos desviando. E eu, particularmente, eu vejo assim no olhar dos alunos do senhor, o respeito que eles têm para com o senhor e o sentimento de gratidão. Né, assim, é bem a verdade, nós, professores de Karatê Do, temos os nossos alunos como filhos, né? Enfim, assim, e é muito gratificante ver o crescimento dos meninos, principalmente o crescimento pessoal. Isso é muito gratificante. Professor, como é que o senhor lida, né, ou lidou com desafios e obstáculos, né, nessa sua jornada no Karatê Do? É um desafio, né? Todos os dias, né, a gente enfrenta, né, vários desafios. E eu lembro bem que lá no início, né, quando eu comecei a prática do Karatê Do, no início dos anos 80, e assim, era um esporte, era uma arte marcial que era desacreditada pela sociedade e que era muito rotulada, né? Rotulada de que as pessoas lutavam, né? Que treinavam para briga, para, né? Para fazer coisas ruins. Então a gente era muito desacreditado e através de muito treino, de muito esforço, de resultados, aí é que vem o reconhecimento. Então, assim, foi uma luta grande na minha vida, né, para que as pessoas reconhecessem o que é um esporte, não deixa de ser um esporte, é um esporte de luta, é uma luta marcial, mas é um esporte. Mas, assim, que as pessoas passassem a ver com outros olhos, ou com bons olhos, que a prática do Karatê Do, ela molda o caráter. Então, assim, não é para praticar a violência, né? Que quando se falava, né? Eu pratico Karatê Do, você é violento, você, né, pratica para brigar, para briga. E, assim, através dos anos, através dos tempos, nós mostramos que não é por aí. Que a prática do Karatê Do, ela, né, é para a formação do caráter do homem. Então, foram muitos os desafios que eu tive. Mas, assim, graças a Deus, hoje a coisa está, né, diferente. A comunicação, né, com as pessoas diferente. A mensagem que a gente leva também, né, o pessoal hoje entende que não é como o pessoal pensava antigamente. Então, foram muitos os desafios. Verdade, eu falei anteriormente sobre essa introdução dos alunos do senhor na seleção brasileira de Karatê Do. Assim, eu sei que foram vários, muitos, mas se o senhor se recorda de alguns, né? E qual foram os títulos que o senhor teve como professor desses alunos e alguns países também que o senhor, né, teve viajando e visitando e conhecendo através do Karatê Do nesses certames competitivos. A minha primeira viagem internacional foi em 2009 para a Colômbia. Na época eu não estava ainda fazendo parte da seleção brasileira, da comissão de técnico da seleção brasileira. Mas já com um aluno, né, um aluno que treinava com a gente, comigo, e assim, e abriu a visão, sabe, foi uma visão diferenciada de algumas coisas, porque o Karatê Do, ele é praticado no mundo inteiro, né? Nós temos vários países, o pessoal às vezes, né, brincando assim, diz, e na China tem Karatê Do. Inclusive nós tivemos agora uma etapa da Premier League na China, mas em 2009, aí teve a pandemia, teve uma parada, mas quase todos os anos a gente colocava 1, 2 ou 3 atletas na seleção brasileira. E teve um dos nossos que foi assim, né, que se destacou, que foi o Diego Inácio, que ele foi o primeiro atleta a ganhar uma competição internacional do Brasil, que foi o Arnold Classic Brasil, que era um evento organizado e patrocinado por Arnold Schwarzenegger, que ele esteve presente nesse evento, e ele foi campeão sul-americano na minha primeira ida para a seleção brasileira, em 2016, foi vice-campeão pan-americano e nós fomos para o Mundial, na Espanha. E assim, ele conseguiu um feito que eu acho que poucos atletas do Brasil conseguiram. Ele conseguiu vencer uma luta no placar de 9-0 em 40 segundos, para um atleta europeu. Então, assim, foi um feito espetacular. E aí, assim, a prova de que
quando a coisa é bem feita, independe do local que você está treinando, que você está praticando. Porque às vezes o pessoal enfatiza muito aquela questão de para melhorar tem que ir para outro país, você tem que treinar com outros professores. E nós provamos que o trabalho bem feito, né, com dedicação, ele traz bons resultados. Então, né, teve esse, né, foi na Espanha, né, tive no México também, com ele e o Fernando Cândido, da cidade de Sapé, que foi a primeira medalha do Brasil, foi em Cancún, no México. Já tive no Chile umas 3 vezes, na Bolívia, no Equador. E assim, o mais legal disso tudo é que a gente ganhou, né, medalhas, né, com atletas preparados, né, por mim, né. A seleção brasileira ganhou medalha, mas com atletas assim, é diferente. É uma emoção diferente, é um momento diferenciado. E uma coisa é você estar lá com um atleta de outros professores, né, dos colegas professores, e que entrega o atleta já pronto, já na seleção, né, e aí você leva o seu atleta e você sabe o que dizer, né, a hora que você fala, e eles entendem a sua linguagem, e aí isso aí é muito gratificante. E assim, é um trabalho que é grandioso, né, resultado que É muito gratificante, né, professor? Assim, muito. É um trabalho nobre, não é? Bem alimentado. Enfim. E isso é uma prova, né, cabal, concreta, que a ciência e o conhecimento, né, têm eficácia. Na verdade, às vezes não é onde o aluno está praticando e até o advento que ele tem tecnológico, mas é o conhecimento humano e a dedicação do professor, né? A essência marcial que ele passa para como se diz, os seus alunos. Enfim, isso é muito gratificante e bom de ouvir isso aí, porque um testemunho desse, não é? Assim, é muito louvável, né? E é até motivacional a gente ouvir isso, principalmente de um professor de arte marcial, né? Do quilate, do valor que o senhor tem, o conhecimento que o senhor tem. Professor, qual é a orientação que o senhor, né, dá ou pode dar a um competidor, a um aluno que está iniciando a prática do Karatê Do? Professor Nando César, não só os iniciantes, mas toda a comunidade karateísta, se não tiver disciplina, a palavra de ordem é disciplina. Se não tiver disciplina, vai ser difícil chegar a um objetivo, alcançar o sucesso. Tem que ter disciplina. Disciplina na hora de chegar no dojo, disciplina com a sua vestimenta, disciplina, né, com respeito ao seu professor. Então, tudo parte da disciplina. Tudo parte da disciplina. Que assim, às vezes tem aquele profissional em todos os setores que ele quase chega, ele quase atinge o sucesso e o seu objetivo, mas aí às vezes falta, sabe, a questão o foco, a disciplina. Então, e principalmente nos dias de hoje. Então, o que eu digo para quem está chegando, né, e para todos os praticantes é que leve a disciplina, e principalmente do né, do do marcial, porque nós temos o Karatê Do, ele é muito semelhante à vida militar. Às vezes o pessoal, né, eles comparam muito, e eles dizem assim: Sensei, por que a divisão? Por que a divisão das graduações? As cores, né? A gente inicia pela faixa branca, e aí vem amarela, vermelha, laranja, verde, roxa, marrom, enfim. Então, é como se fosse o faixa branca, ele chega, ele é o soldado, né? Ele é o soldado, e aí vai galgando o seu espaço, né? Vai praticando, adquirindo experiência, vai sendo avaliado e adquirindo as suas graduações. Então, se não tiver a disciplina para chegar ali, se ele não tiver um foco e disciplina, que é o principal, então dificilmente ele vai conseguir. Ele vai conseguir permanecer. E tem a questão do professor também, né? Que o professor, ele não pode ali ser demonstrado como a figura de um chefe. Ele tem que ser um líder. Ele tem que ser um líder, porque nós somos espelhos para os nossos alunos, para os nossos praticantes. Nós somos espelhos. Então, assim, eles têm situações que até o jeito de falar, o nosso jeito de falar, de agir, de demonstrar uma técnica, eles querem copiar. Então,
sabe? A questão da força de vontade e da disciplina tem que ter. Isso parte muito da gente, de quem está à frente. De quem está à frente da escola marcial, da associação, do clube, enfim. É verdade, e nós sabemos, né, como arte educadores marciais, que o Karatê-Do ele é Heiho, é arte militar, né? E como o senhor bem falou aí, né, existe o comandante, os pares, né, e os comandados, né? Exato. Enfim, e é muito interessante. E a tropa é espelho do comandante. Sim. Né? Existe uma regrinha chamada coerência marcial, é praticar aquilo que se ensina. Né? Então, assim, o aluno ele não faz, né, o que ele também ouve o professor falar. Ele reproduz o que o professor faz. Exato. Né? E nessa parte competitiva também, eu queria que o senhor pudesse dar um testemunho também e falasse, né? Muitas pessoas não sabem, mas uma vez por outra o senhor está competindo, né? Enfim, competições de Karatê-Do. E o último registro que eu tenho, o senhor me atualize por gentileza, né? Foi uma competição que o senhor foi no estado do Ceará, né? Na Kenka, no comitê. Eu queria que o senhor falasse para mim, às vezes as pessoas não têm a oportunidade de ver os professores de arte marcial competindo, né? Mas eu vi a luta, eu vi o resultado da luta, eu vi também as contusões depois, né? E só prova que o Karatê-Do ele é uma ciência militar marcial, é uma ciência de contato direto, sim, né? Nós usamos o todo meu asa, né? Que é a técnica definitiva, né? Tem um Sundume também que a gente para o golpe, né? Enfim, tem o Riken Hitatsu, né? Iken Hitatsu, né? Que é o Kyodo, um golpe só para isso, né? Um golpe só para anular. Isso, né? Enfim, para as pessoas entenderem. E eu gostaria que o senhor falasse para mim qual foi assim a emoção, né? Sempre todas as lutas elas são diferentes, as emoções são distintas, na verdade. Mas eu queria que o senhor colocasse assim aqui para o nosso público web, né, telespectadores, qual foi a emoção, porque eu me emocionei aqui em Campina Grande assistindo, né? E foi uma luta bastante difícil, aguerrida. Enfim, eu queria que o senhor colocasse aqui para os ouvintes também, os nossos web telespectadores, né? Assim, a situação que ocorreu lá. Eu participei de alguns campeonatos paraibanos. Eu fui 12 vezes campeão paraibano e tive a oportunidade de participar de um zonal brasileiro, né? Que hoje são etapas classificatórias. E na época se falava zonal, né? Que eram os zonais. Que é a mesma coisa, né? Você competia no zonal, se classificava entre os 4 primeiros, primeiro, segundo, os 2 terceiros, e estava classificado para a etapa final. Então, eu, com condições mínimas, né? Estrutura mínimas, assim, a gente treinando, e participei de uma seletiva, fiquei em primeiro lugar e passei a compor a seleção paraibana. E fui disputar o primeiro zonal em 92, em Maceió. E a gente pode dizer que fomos com a cara e a coragem. Né? Que ninguém tinha estrutura de nada, não tinha patrocinador, não tinha nada. Então, eu fiquei como reserva, na época, na seleção paraibana, fiquei como reserva. E, porventura, o titular se machucou. E o técnico, na época, que era o professor Isaías Pereira, ele olhou para mim, acho que eu tinha 21 anos de idade. Ele disse, você acha que dá conta de lutar nessa categoria? Quando ele falou isso, eu fiquei de pé, dei um pulo, fiquei de pé. Eu disse, estou pronto, Sensei, estou pronto. Pode vir o desafio que eu estou pronto. E aí eu ganhei a primeira luta, ganhei a segunda e fui para a etapa final. E alguém chegou no meu ouvido a dizer assim, esse adversário que você vai pegar agora, ele foi campeão brasileiro, foi 5 vezes campeão estadual, foi campeão, enfim, campeão de tudo. E quanto mais a pessoa falava no meu ouvido que o adversário que eu ia lutar tinha sido campeão inúmeras vezes, eu me enchia de mais vontade de ganhar. E na época, era Ippon, um golpe que não tinha defesa, ou Vazari, e eu consegui marcar um Ippon, logo com o Maigueri. O árbitro central, que arbitrou, eu tive a honra da luta de ser arbitrada por Takashimo, né? Que na época era o diretor de arbitragem da CBK. Então essa foi a primeira experiência, assim, em competição em nível nacional. E aí depois, né, tive algumas participações e como o nosso tempo é muito corrido, e assim, né, eu leciono, né, na Fabiano de Cristo, 2 colégios, né, outra ONG, tem a Associação Okinawa de Karatê, mas aí como
A CBK agora organiza o campeonato à parte, né, que é o Master e o PCD, porque quando a gente vai para as competições, são muitos atletas, muitos alunos para a gente cuidar, na verdade, né, que a gente cuidar, então o tempo é muito corrido. E no final do dia a gente está exausto, né, professores. Então, nesse formato que a CBK criou, que é exatamente para dar oportunidade, né, para oportunizar os professores a ter uma participação mais tranquila, digamos assim. E aí eu, né, nas férias, aí eu comecei a treinar e disse, vou participar. E aí a primeira, no retorno, na nossa primeira participação, eu fui só no comitê, e aí a nossa, fui bronze no individual, e a equipe da Paraíba foi campeã. A gente disputou a semifinal com São Paulo, e a final foi contra o Ceará. E nós fomos campeões. E aí no outro ano eu fui também. Nesse ano eu não disputei o Catar. E no ano seguinte eu me preparei no Catar e fui para a disputa do Catar também. E aí conseguimos 2 medalhas e foi uma participação bem assim. Não é como antes, né? Que quando você está mais jovem, mas o pessoal assim, quem está lá vivenciando sabe a dificuldade, né? Tanto que encontrei alguns professores e o pessoal dizia, rapaz, vocês são os verdadeiros guerreiros. Porque assim, né, a vida que a gente tem corrido, de trabalho, de tudo, e ainda participar, mas a gente leva aquilo como um momento um momento de lazer, um momento de distração ali, né, de você estar tirando o estresse ali, e é muito bom o reencontro, né, com os amigos, com os professores, com os colegas que a gente sempre encontra nas competições. Lembrando que o nosso Vodocast é um programa independente e vai ao ar com a ajuda dos nossos incentivadores. Rangel Refrigeração, Rubens e Edgley Peças Automotivas, Master Soft Estofados, JP Máquinas, tudo para máquina de costura e Armando A Refrigeração Automotiva. Professor, eu sou suspeito em falar sobre o senhor porque, além de ser o diretor de marketing e imagem da nossa federação, eu acompanho o trabalho do senhor todos os dias e a vivência marcial do senhor. E o senhor tem um karatê do muito forte, o senhor pratica karatê do todos os dias, né? E a gente vê o material das escolas do senhor. Como o senhor falou, as suas ocupações marciais são inúmeras, não é verdade? Assim, o senhor tem a federação, tem a Okinawa Karatê Do, né? Tem o Lar Fabiano de Cristo, tem as academias que o senhor leciona e tem a vida particular do senhor marcial que o senhor pratica todos os dias e estuda, né? Tem uma juventude, uma força incrível, né? Um karatê-do muito forte, muito técnico também, e a prova disso é a transmissão do conhecimento e da técnica para com os seus alunos, né? A gente sempre diz, né, sobre essa essência marcial, o professor quando ele ensina, que ele sabe que ele ensina, ele transmite isso, né? E a prova cabal disso aí são os títulos, né? E há também os títulos, não só os títulos competitivos, mas os títulos também vivência humana que os alunos do senhor sempre se conquistam, galgam, né? Ganham nas competições de karatê-do, mas também ganham, né, na formação. Né? O senhor tem vários alunos aí, né, formados na área de educação física, trabalhando. Isso também é muito gratificante, não é, professor? Professor, qual é o incentivo mais importante que o senhor, qual é o ensinamento mais importante que o senhor aprendeu nessa vida marcial militar do karatê-do? Eu aprendi que através do karatê-do a gente pode ganhar o mundo, pode conquistar várias coisas. Então, assim, são obstáculos que a gente enfrenta, né, como foi falado, mas quando você acredita no seu potencial, porque assim, a minha vida no Karatê-do, eu digo aos meus praticantes, meus alunos, que assim, hoje a gente tem, né, menos dificuldade de conseguir, né, alguma coisa. Então, tem muitas, mas assim, bem menos do que na nossa época, que, né, eu era adolescente. Então, enfrentei vários desafios, né, muitas coisas, assim, muitas barreiras para a gente ficar pelo caminho. Quando eu atingi a faixa verde, o meu professor ele passou no concurso público e foi embora. Foi embora e deixou eu e mais 2, que eram os mais antigos, e ele dizia assim,
eu estou indo embora, vou cuidar da minha vida, e se vocês quiserem, até aqui eu fiz a minha parte. E eu continuei, através de muita dificuldade, e até o dia, Nando, que a gente olha para nós, que eu digo sempre, enquanto você não olhar para o espelho, né, e conversar com você mesmo, você não vai saber o potencial que você tem. Porque, primeiro, para que as pessoas acreditem em você como pessoa e no seu trabalho, é você que tem que acreditar. Então chega aquele momento que você olha e diz assim, eu acredito em mim, eu quero chegar, eu posso, eu estou disposto a pagar o preço. Então, a coisa é bem por aí, sabe? O caminho é esse, porque a gente enfrenta muita dificuldade, principalmente nós, você passa isso na pele, a gente que trabalha com pessoas, né, que precisam de apoio, de muito apoio. Né? Só assim, saindo um pouquinho, eu trabalho, né, numa ONG, como você sabe, na verdade em duas, e às vezes a criança chega e olha para você e diz assim, professor, eu quero uma coisa que para mim é muito importante, um abraço, sabe? Então assim, isso é que nos fortalece, né? Continuar, isso é o que nos fortalece. Então, o aprendizado que eu levo é que, assim, enquanto nós, né, não olhar para o espelho, para nossa alma e dizer, eu acredito em você, olhando para você no espelho, a coisa não vai. Então, esse é um dos maiores desafios que nós temos. Esse é um dos maiores aprendizados. Que interessante, que testemunho, né, Sensei? Assim, como eu sou da década de 80, mais 87 adiante, e o senhor tem 44 nas minhas contas, me corrija se eu estou errado. O senhor tem 40, vai fazer 45 anos de Karatê-Do. Exato. O senhor é de 1980. E umas vezes eu conversando com alguns professores, e até com o senhor também, né? O senhor tem uma história até interessante, né? Que o senhor sai daqui da Paraíba, Cinturão Verde, né? Isso. Para ir praticar Karatê-Do em São Paulo, São Paulo, não é isso? na cidade de Jundiaí. O senhor podia contar mais ou menos como foi a experiência? Minha irmã morava lá na cidade de Jundiaí, em São Paulo, e era um momento que muitos jovens, muitas pessoas, né, partiam daqui, né, para sul, sudeste, em busca de novos caminhos, né, de sonhos. E eu fui um deles, né, fui um deles. E assim, em busca também da prática do Karatê-Do. E chegando lá, eu não estava trabalhando ainda, comecei a visitar as academias e conheci um professor, professor Reginaldo Batista, num curso de Aikido bem interessante. Que legal. Éramos karatecas, mas aí surgiu um curso gratuito e eu me interessei e aí fui participar. E eu lembro, isso foi em abril de 92. E aí eu no curso, né, no decorrer do curso, e aí eu fazendo alguns exercícios com eles, e aí conheci o professor Reginaldo Batista. E aí me apresentei, eu disse, eu tô vindo da Paraíba e estou procurando uma academia para treinar. Aí disse, eu dou aula, eu sou professor, dou aula, me deu o endereço e eu fui lá na academia. E chegando lá fui muito bem recebido, né? Na época eu era faixa verde, faixa roxa, era roxa já era faixa roxa. E aí a gente praticava muito Gil Kumite, o tempo todo a gente treinava aqui Gil Kumite, o nosso karatê, toda a vida foi um karatê diferenciado, um karatê muito forte, né? E até hoje, né, que é o karatê, a prática do karatê, como de qualquer outra arte marcial, depende do praticante, né, e de quem está à frente, né, do líder. Então, ele sempre pedia para diminuir um pouquinho, né, as pancadas, tudo que era muito forte. Cuidado, você vai machucar o pessoal. E eu toda a vida estudei muito, pratiquei muito kata, né, e gostava muito de praticar kata avançado. Eu, faixa laranja, já sabia executar uns mais ou menos 20 dos 26 que o meu professor aqui nos ensinou. E aí o professor, e chegou alguns momentos que o pessoal, eles não acreditavam que eu era faixa roxa. Não, você é só faixa roxa. Não, e assim, era mais fácil colocar uma graduação maior, né, e tentar ludibriar, né, e tentar enganar o pessoal, mas não, eu sempre tive o pé no chão, sempre tive a humildade,
sempre quis conquistar com muito trabalho e muito esforço, sabe, Nando? Mas assim, foi uma experiência incrível, né? Fiz muitas amizades por lá e até hoje tenho muitos amigos no Brasil inteiro. A gente tá o ano inteiro em eventos. Então é uma vida dedicada ao Karatê Do. Inclusive, quando o senhor fala em ter amigos, colegas, eu quero transmitir o meu abraço afetuoso também ao nosso colega, que eu conheci através do senhor, nosso professor Messias Marreiro. É um grande professor, gosta muito do senhor, tem o maior respeito pelo senhor e carinho, e com certeza ele deve estar também lá no Ceará, nos vendo aqui, nos assistindo. Messias a gente sempre conversa. Eu chamo ele de Messias Ramalho. Ele gosta da música também, né? Eu quero aproveitar também, Nando, aqui, sua permissão, para mandar um abraço para minha esposa, Rosângela, e meu filho João Gabriel, que está acompanhando no Hotel do Vale, estão aqui pertinho. Aqui em Campina Grande. Inclusive, também eu quero fazer menções também, transmitir, né, o meu abraço também ao pessoal da empresa Ponto Sem Nó, que está lá também em João Pessoa, assistindo também a nós aqui. Quem quiser curtir, compartilhar, siga o Instagram também, não é, do pessoal do Ponto Sem Nó, que vocês vão ver lá também um trabalho, um material, tá bom? Bastante interessante. Ponto Sem Nó é minha esposa, Rosângela. Isso, é isso aí. Tá, gente? Professor, nós estávamos falando sobre conquistas, sobre ser pessoas, né? E o Funakoshi escreveu, coloque o do Karatê Do em tudo que faça, que aí que estará a beleza. E é isso que o senhor faz com excelência, né? Colocar o do, a disciplina, né? Disciplina é fazer aquilo que tem que ser feito com sabedoria. E a gente só faz algo com sabedoria quando a gente aprende, não é verdade? E quando a gente tenta colocar em prática e coloca, aí o resultado vem. Eu gostaria também de saber, assim, como foi que o Karatê Do, né, assim, mudou a vida do senhor. O senhor pode me falar, assim, a importância do Karatê Do na vida do senhor, né, e o que o Karatê Do fez de benefícios na vida do senhor, as construções que o senhor conquistou, né, através da prática, né, enfim, e do conhecimento e da vivência, né, do Karatê Do. O senhor pode falar pra gente? Posso. Chegou um momento que, quando o meu professor foi embora, e aí os dois colegas que ficaram, né, que eram os dois companheiros de treino, eles também se afastaram. E apareceu algumas pessoas querendo praticar. E aí disseram assim, não, você tá pronto. Mas eu sou só faixa roxa. Não, mas você tá pronto. E aí eu comecei por ali. Daí a pouco, eu dava aula num clube lá na cidade de Bahia. E aí teve um certo dia de treinamento. Eu contei, tinha 78 alunos. Eu faixa roxa e tinha 78 alunos praticando. E assim, eu sempre ouvia as pessoas falar, alguns professores, né, assim, rapaz, seria muito bom que a gente conseguisse, né, sobreviver do Karatê Do, né, do ensinamento do Karatê Do. E é muito difícil. É muito difícil. Primeiro por ser, né, uma arte de luta e infelizmente algumas pessoas que desviavam, né, desvirtuavam, né, o Budô do Karatê, a essência do Karatê Do. Então, e assim, foi muita luta e eu acreditei que poderia chegar, né, mais longe. E eu nunca desisti. E eu ia buscar os alunos, ia convidar, ia na casa de cada um, né, acreditando que, né, que assim, a gente poderia se fortalecer a cada dia, a cada treino. E aí chegou um momento, né, que foi, né, após muita luta, que eu recebi um convite. Eu trabalhava com vendas, né, viajando, trabalhava com vendas. E aí eu recebi o convite da supervisora do La Fabiano de Cristo na época, dona Marilene. E eu ainda, assim, tentei me esquivar, mas aí era o momento, né? Era o momento. E aí foi quando eu ingressei no La Fabiano de Cristo como colaborador e estou até hoje lá. Isso foi eu comecei como voluntário e hoje eu sou colaborador da empresa, né? Que é uma empresa, não deixa de ser uma empresa, La Fabiano de Cristo. E eu digo sempre, Nando, que tem um amigo de farda, um professor, um companheiro de farda, de kimono, do Karatê Gi, na verdade, e eu tive a oportunidade de viajar com ele
em alguns países, né? E foi também tive alguns aprendizados com ele, que é o Sensei Ricardo Aguiar, né? Que assim, que eu já tinha essa coisa em mente, e aí, né? Ele começou a falar assim, cara, quando o pessoal começar a entender, né? O poder que o kimono tem, o poder do kimono, o poder que o kimono tem de abrir portas, de trazer oportunidades. Agora, você tem que fazer a coisa certa. Você tem que estar no lugar certo. Porque através do kimono, do karategi, né, do karatê-do, você pode ganhar o mundo. Né? Então, graças a Deus, hoje eu consigo trabalhar com karatê-do, né, como profissional. E aí, às vezes, falta isso nas pessoas. Sabe, Nando? Falta esse crédito em si próprio, né? E sair da sua zona de conforto e criar oportunidades, porque existem oportunidades. Agora, às vezes as pessoas não estão preparadas. Né? As pessoas às vezes não estão preparadas. Então, foi acreditando, porque você hoje tem um aluno, amanhã você tem 100 alunos. A vida é assim. Né? Hoje você está na fartura, amanhã falta. Então você tem que estar preparado para se reinventar, né? Para recomeçar. Então, não são todos que estão preparados para isso, né? Para pagar o preço. Não é? Então, hoje eu posso dizer, né, que sou profissional, né, do esporte, de educação física, do karatê-do. Que as pessoas têm uma associação e às vezes não sabem administrar. É uma empresa, não deixa de ser uma empresa. Né? Não deixa de ser uma empresa. Porque na época, né, na época dos grandes mestres Funakoshi, tudo era discípulos, né? Eram discípulos. Né? Hoje a gente tem, né? Todo mundo está bem, todos os professores, mas é preciso que eles entendam que o professor lá da ponta, né, que está lá na associação, ele entenda que ele faz parte do processo, que ele faz parte da base. Então, às vezes, falta isso. E hoje, né, eu, assim, né, graças a Deus, hoje eu tenho a minha vida estabilizada através do karatê-do. Isso é tão interessante o que o senhor falou, professor. Assim, eu tenho duas colocações. A primeira é transmitir meu afetuoso abraço ao professor Ricardo Aguiar, que é um arquiteto social, um homem de extremo conhecimento, né, da arte marcial do karatê-do. Deve também estar nos assistindo. Um abraço, meu amigo. E o que eu achei assim interessante na fala do senhor foi essa questão da qualificação, né, profissional. A gente costuma falar sobre o Ganbate Kudasai, né? Dê sempre o seu melhor em tudo que faça. E o Gaman, desistir não é uma opção. Eu não sei se o senhor recorda, mas há um tempo atrás, uns 3 meses, o senhor estava falando comigo, e aí o senhor falou assim, Nando, né? Hoje eu não rejeitei, mas hoje eu dei um não a um próximo trabalho, porque eu não tenho mais tempo. Né? O senhor recebeu uma ligação, né, de uma instituição bastante renomada lá na cidade de João Pessoa, né, querendo contratar o senhor para lecionar lá, e o senhor teve que dizer que não poderia ir, porque o senhor já está bastante ocupado, a bem da verdade, lecionando em vários lugares e não tinha tempo para ir. Né? Como também o senhor já indicou, vários alunos do senhor também para lecionar em outros locais. O que eu quero dizer com isso? Eu sou testemunha viva disso também. O ano passado, né, eu também não rejeitei, mas eu dei um não em 2 instituições também, porque eu não posso me multiplicar. O que é que está faltando? A gente entender, né, que a gente tem que se qualificar. Né? E quando a gente é qualificado, né, as oportunidades vêm. Né? Isso é muito interessante, porque a maioria das pessoas que eu conheço, eles dizem, e às vezes batem até no peito, assim, de uma forma, até dizer assim, eu não vivo do karatê-do, eu sou ao contrário, eu vivo karatê-do para poder viver do karatê-do. E eu faço das palavras do senhor as minhas. Hoje eu vivo muito bem, né, através de buscar o conhecimento e transmitir. Porque ser professor de karatê-do é uma profissão, e profissão vem de profissional. E se a gente for para o lado filosófico do karatê-do, né, o senhor, eu, nós somos karatecas sem uniforme, ou seja, né, é a condução do conhecimento marcial. Né? Ser um professor, eu sempre digo, né? É alguém que gosta de estudar para poder ensinar.
é verdade? E eu sempre digo que a gente ensina bem aquilo que a gente mais gosta de aprender. Professor, qual o legado do senhor no Karatê Do? Nando, o legado é poder ensinar, né? É já ter ensinado e poder ensinar, né? A arte do Karatê Do a crianças, né? Eu tenho aluno hoje com 4 anos de idade e tenho aluno com 79, 80 anos. Então é poder ensinar e fazer com que essas pessoas, né, entendam que o objetivo principal do Karatê Do é a formação do caráter, né? O Karatê Do ele inicia com cortesia, né, com saudação e tem que ser finalizado com saudação. Então, os grandes mestres dizem que numa luta, né, até para matar, se for o caso, né, você tem que matar com honra, né? Você tem que pedir licença no código, né, no código de honra dos lutadores, né? Dizem que, né, que assim é bem profundo, né? Mas assim que até para matar você tem que ter honra. Então, é assim, o legado que a gente, né, procura deixar é o ensinamento, é que através da prática do Karatê Do, as pessoas podem transformar o mundo, né, num ambiente melhor, porque tudo depende, né, depende da convivência. Então, para mim, sabe, é um motivo de alegria, sabe, todos os dias, né? Eu espero, né, faço por onde espero, agradeço a Deus todos os dias e peço a Deus que me dê ainda alguns anos de vida, né, que é para a gente continuar, né, com esse, que na verdade é um sacerdócio, que na verdade, né, essa dedicação da gente, né, de, através do Karatê Do, né, mostrar e ajudar, né, as pessoas, né, a se tornarem pessoas melhores. Então, esse é o legado que a gente deixa. Ixi, meu legal. Lembrando que o nosso programa é um programa independente, mas ele vai ao ar com a ajuda e o incentivo de nossos colaboradores. Dedé Chuteiras, New Way Academia, Galeto do Gordo, Que Pastel do Catolé, Devon Barbershop, JR Oxigênio, Ferramentas e Serviços. Professor, nesse tempo todo, o senhor estudando, praticando, aperfeiçoando o Karatê Do como condução de vida e como uma condição de vida, eu quero que o senhor diga para mim, o senhor, quais foram assim as transformações, tanto mental, física e social, de agregamento de valores na vida do senhor. Assim, eu sei que, e sou testemunha disso, que eu acompanho a prática do senhor estudando o Karatê Do. E digo a vocês, gente, é um Karatê Do muito forte. Esses dias o senhor me enviou um vídeo fazendo um kata superior e, sinceramente, daquela forma que o senhor fez o kata, a gente só vê fora daqui, do Brasil, porque é um Karatê Do assim muito polido, muito forte, muito polido, muito técnico. Eu queria saber qual o segredo dessa jovem, dessa força toda, tá certo? E dessa técnica toda, assim, que dá pra a gente ver com a prática do kata, a gente vê. Eu queria que o senhor me dissesse, né? Qual o segredo? Eu sempre tive predisposição para o esporte. Eu, quando eu estava exatamente, né, morando em Jundiaí, eu tive a oportunidade de fazer uns testes físicos e, na época, o professor lá, o especialista do esporte, ele disse que eu tinha aptidão para ser fundista, né, corredor. Eu tinha uma explosão, né, incrível. E, assim, sempre, né, procurei praticar da maneira mais forte e sempre observando, né, os professores, os praticantes, porque os, a cada curso que a gente participa, a cada encontro, né, dizem que a gente consegue assimilar 5%. E aí vai agregando, né, vai somando aos nossos conhecimentos. Então, eu sempre busquei o aperfeiçoamento, sempre busquei treinar da melhor maneira possível. E aí vem a questão da parte fisiológica mesmo, né? Que, assim, cada um de nós temos, né, uma aptidão física diferente. Temos força, alguns têm mais força, outros têm mais velocidade. E aí eu consegui utilizar a força, a minha força natural, para uma atividade esportiva que, assim, que quando eu, né, bati os olhos, eu disse, é isso que eu quero para mim. É isso que eu quero.
porque eu já participei de inúmeros cursos, né, com alguns mestres, né, que, inclusive, né, na linguagem marcial, né, a gente diz que o melhor curso, né, é a prática. E na esportiva, né, isso veio até de um grande mestre que eu admiro muito, né, um grande mestre de karatê do Brasil. Quero mandar um abraço para ele agora, que é o sensei, o Shihan Luiz Carlos Cardoso, né, que foi presidente da Confederação Brasileira de Karatê, que hoje é presidente da Federação Sul-Americana de Karatê, né, que com ele nada se perde, né, tudo se transforma em uma pessoa que tem uma força incrível. Então vai meu abraço aí para o sensei Luiz Carlos e para Hermes Queiroz, o presidente da Confederação Brasileira de Karatê. Então, ele disse que para atleta, para o segmento esporte, karatê esportivo competitivo, o melhor curso é a competição, a observação na competição. É você ver ali, né, o que faltou, né, para você ir mais além, para você alcançar os seus objetivos. Então, em cada vivência, em cada oportunidade que eu tive, né, em curso, já fiz curso por inúmeros professores, mestres, né, renomados, e aí a gente tenta filtrar, né, o que eles têm de melhor, para agregar ao que a gente já tem, ao que a gente já leva. E é tentar melhorar o tempo todo, porque a prática do karatê, ela tem início, né, meio e continuidade, né? Ela não tem fim. Quanto, né, é o contrário de alguns esportes, de algumas coisas, né, na vida, que assim, quanto mais a idade chega, mais você vai adquirindo experiência e vai lapidando ali, sabe? Vai moldando o seu karatê. Que legal, professor. Aproveitar também o momento de transmitir também o meu abraço, né, ao professor Luiz Carlos, ao professor Hermes. Tive a oportunidade de ser examinado por ele na banca examinadora, né, há 5 anos atrás, para o quarto dan. Tive a oportunidade novamente de estar com ele, em dezembro agora, né, meu filho Miyamoto Nando César Júnior sendo examinado também. E falando em curso, assim que eu tenho conhecimento, o último curso que o senhor fez foi com o Rafael Gaev, não foi isso? Foi com a Você galera. poderia me falar qual foi a experiência? Foi lá no Ceará, no CT da CBK. E é bem interessante, sabe, Nando, que às vezes, né, o pessoal diz assim, a prata da casa, né, não faz milagre, tá? O santo de casa não faz milagre, a prata da casa não, né, não faz diferença. Mas aí você aproveita essas oportunidades, essas ocasiões para fazer comparativos. E aí, é considerado um dos maiores atletas, né, da atualidade, né, conquistou vários títulos aí, né, em nível, né, internacional, mundial e tal, né, mundial. E uma coisa que chamou a atenção foi que o primeiro exercício que ele passou lá, né, para o pessoal que estava acompanhando o curso, é um exercício que eu faço quase que diariamente com os meus alunos. E aí você olha e diz assim, caramba, o cara é campeão mundial e tal, aí passou esse exercício, mas aí se você passa, né? E assim, não é nem questão de você copiar, porque você melhora. E aí ninguém tinha convivência, ninguém tinha, né, essa convivência com ele. Foi um momento que ele esteve no Brasil, né, e teve algumas coisas, né, que ele transmitiu, porque na maioria das vezes o atleta ele vai passar o conhecimento que ele tem, o que funciona com ele. E aí cabe a nós, né, quem está participando, principalmente os professores, né, quem dá aula, o que tem equipe, né, que treina atletas, procurar extrair o melhor. E aí você cria, né, você cria situações em cima daquele treinamento. Mas, assim, tem um preparo físico, sabe, extraordinário. E assim, é dele também, sabe, uma explosão, sabe? Enfim, e aí juntou, né, com a técnica, né, com o treinamento, porque, assim, o Oizuki não vai deixar de ser o Oizuki, o Gyakuzuki ele nunca vai deixar de ser o Gyakuzuki, mas aí existem mecanismos, né, para você potencializar, né, essa técnica. Então é o que eles fazem, o que esses atletas fazem. Mas foi uma experiência muito boa, né? Teve
Só uma coisinha de nada, assim, né? Que a gente não fazia, que eu nunca tinha ouvido falar, né? Ouvido falar que alguém fazia, que é aplicar o que usamos o que sem fazer a rotação do punho. No mais, foi o que a gente vivencia no dia a dia. Não teve, assim, né? Muita coisa de extraordinário. E em falar sobre conhecimento, assim, desde que eu, assim, coloquei a nossa escola Ascarron em evidência, né, a parte documentacional, enfim, fundei a nossa escola, né, eu tenho o prazer e a honra de todas as nossas provas, o senhor está na nossa banca examinadora. E para mim é muito gratificante. E não só o ter presidente da FECAPB, a Federação de Karatê-Do do Estado da Paraíba, lá na nossa mesa examinadora, mas tem um profundo conhecedor, né, do Karatê-Do, tanto da parte filosófica marcial como da parte competitiva, que é o senhor. Para mim isso muito me honra, né? Eu sempre falo com os alunos, olha, desde a fundação da nossa escola, todas as nossas provas foi aplicada por um professor que tem conhecimento e vivência. Porque não é o tempo que você diz que tem no Karatê-Do ou de Karatê-Do, é o que você vive, que Exato. vivencia, né? E o senhor, todos os dias o senhor está lecionando. Quando eu converso com o senhor, ou o senhor está em uma escola, está em outra, professor, a gente conversa à noite, mas não tem tempo, está lecionando, né? E se está lecionando, é porque é capacitado, né? Enfim, então as oportunidades vêm. Agora a gente tem que se capacitar, né? E a gente tem que procurar o conhecimento. Isso é muito interessante. Eu, assim, todas as vezes que o senhor vai lá aplicar a prova, o senhor deixa um conhecimento para a gente, né? Meus alunos, eles ficam felizes quando eles sabem que é o senhor que vai estar lá na banca examinadora, examinando eles, né? Pela história de vida que o senhor tem, pelo conhecimento que o senhor tem, pelo cargo que o senhor ocupa, né? Pelo esse avanço que o Karatê-Do da Paraíba está tendo e vai continuar tendo, né, na gerência do senhor. Eu acho isso muito importante, né? São mais de 20 escolas, né, mais de 20 associações, né, vinculadas à FECAPB, e o nosso Karatê-Do, ele vai de vento em polpa, como se diz os sábios, né, crescendo em Campina Grande, crescendo em João Pessoa, crescendo no Sertão, enfim. Isso é fruto, né, do gerenciamento do quê? Da entrega que o senhor tem para com o Karatê-Do. Porque o senhor é um karateka com o seu uniforme. Todas as pessoas que o conhecem sabem da dedicação que o senhor tem para o Karatê-Do, tanto na parte logística como na parte humana de prática, né? O senhor estuda Karatê-Do todos os dias, né? Assim, como eu sou curioso e sou um cientista, né, marcial, eu gosto de pesquisar, estudar e gosto de fazer avaliações, né? E todas as vezes que o senhor manda algum material para mim das aulas do senhor, eu vejo ali compromisso, eu vejo ali honra, eu vejo ali amor, sabe? Eu vejo ali entrega pessoal, né? Assim, e é muito gratificante. E a prova cabal disso, né, são que nas conquistas dos alunos do senhor, tanto na parte competitiva como na parte social. A gente só vê, né, o engrandecimento, na verdade. Enfim, o senhor falando sobre locações, né? Até recentemente um aluno do senhor vai trabalhar na mesma empresa que o senhor trabalha, né? Sim, Você poderia falar sobre isso? posso. Começou lá estudando e hoje em dia vai lecionar lá. O La Fabiano de Cristo é uma ONG, né? Quero aproveitar e mandar até um abraço para o pessoal do La Fabiano de Cristo. Não sei se tem alguém acompanhando. Mas, assim, é uma ONG que é uma ONG modelo na cidade de Bahia. É a mais antiga na cidade de Bahia. E que já passaram, né, muitas crianças, muitos jovens por lá. E atualmente Luiz Carlos, né, que a gente chama carinhosamente de Fusca, né? Ele é um dos que praticamente não tinha perspectiva, né, de futuro, mas aí a gente foi para o La Fabiano, né, e começou a prática do karatê e teve a oportunidade de ir para o Pará, né, para um projeto também lá que era administrado pelo La Fabiano de Cristo, que era executado no formato, né, do trabalho do La Fabiano de Cristo. E hoje ele me dá um apoio também, faixa preta de karatê, dá aula numa escola. Formado em educação física. Formado em educação física, sim, formado em educação física. E surgiu a oportunidade agora, né, num projeto lá dentro do La Fabiano de Cristo Futsal. E quando foi perguntado, né, professor, se eu tenho alguém para indicar, eu disse, tem, Luiz Carlos. Porque, assim, é uma alegria, né, para a gente poder acolher todos, né. Para mim, antes, a gente escutava muito, não, eu não quero que
ninguém abre uma academia na mesma cidade, né, que ia passar a ser concorrente e tal, e principalmente se fosse aluno, né, tem aquela coisa de não, o aluno não pode, né, fazer o que o professor faz. Eu já sou o contrário. Eu digo sempre a eles, né, eu gostaria que em cada esquina tivesse uma associação, né, uma escola de karatê, que fosse um aluno meu. Para mim era uma honra, para mim seria motivo de alegria, uma honra. Então, assim, a gente prepara eles, né, para. Ninguém é eterno, né? Não, ninguém é eterno. A gente está aqui, a nossa passagem é muito rápida, e aí o legado que a gente deixa é esse: é prepará-los, né, para dar continuidade, né, à nossa história, ao nosso trabalho. Essa é a realidade. Não adianta você querer ter o domínio, aquela coisa que, né, tudo passa, ninguém é insubstituível. Isso que legal, nós já estamos chegando aos nossos instantes finais, mas antes disso eu quero fazer um bate-volta com o senhor. Eu vou falar uma palavra e o senhor resume para a gente, tá certo? Família. Família é a base de tudo. Família a gente tá desnorteado. Filho. Filho é inspiração. Trabalho. Trabalho trabalho é onde você vai demonstrar, né, do que você é capaz, né? No trabalho você, né, você vai dar a sua contribuição para um mundo melhor no trabalho. Fé. Fé em Deus, né? Sem Deus a gente não chega a lugar nenhum. Eu tenho muita fé em Deus. Karatê-do. Karatê-do, vida. Karatê-do é um sacerdócio, né? Quem realmente entende o Karatê-do, quem vive o Karatê-do, né, sabe a força que tem, e a instituição Karatê-do é muito forte, né? No Karatê-do você passa, né, de ser simplesmente, né, uma instituição e se torna família, né? A gente sempre fala, né? A família Karatê da Paraíba, a família Karatê Okinawa. Eu acredito que você também fala isso, né? Inclusive, quero aproveitar aqui rapidinho, mandar um abraço para o Sensei Antônio Guedes, que é o vice-presidente da FECAPB, tá certo? E o professor Jurandir Olímpio, diretor de árbitros da FECAPB, tá certo? Nando César está aqui na minha frente, isso. Sensei Nando César, que é o nosso diretor de marketing, e todos os nossos associados, né? Os professores filiados, vinculados, e dizer que a FECAPB está com as portas abertas, tá certo? Só nos procurar que estamos aí para atendê-los. Inclusive, amanhã vai acontecer uma aula, né, aqui, da prática, né, de Karatê-do na ABB. Não é isso amanhã? Amanhã será a apresentação e treinamento da seleção brasileira para os atletas que irão competir nos campeonatos brasileiros na temporada. Então, o primeiro encontro vai ser amanhã e o próximo a semana que vem, lá em Bahia. Pessoal, sim, professor, para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse os endereços da FECAPB, como também da Okinawa Karatê-do. O pessoal curtir, compartilhar o Instagram. @FECAPB, Instagram, Okinawa, Okinawa Karatê-do. Tem o meu também, que aí através do meu também vocês vão encontrar, que é o Tagino Filho, tá certo? E para finalizar, né, dizer que a nossa família, né, a família FECAPB, ela está aberta, né, ao crescimento, né, ao engrandecimento e ao crescimento e a somatória de forças, tá certo? Então, quem tiver, né, com pretensões de se filiar, de se vincular, nos procurem, que a nossa missão é facilitar, tá certo? A vida de quem quer trabalhar, de quem quer ingressar no Karatê, quem quer vir para uma entidade séria. Verdade. E lembrando que o nosso programa foi ao ar com o apoio de Rangel Refrigeração, Rubens e Edgley, Centro Automotivo, Master Software, Estofados, JP Máquina de Costura, Armando A, New Way Academia, Galeto do Gordo, Que Pastel do Catolé e Devon Barbershop. Dedé Chuteira. Gratidão a todos. Muito obrigado, professor, pelo senhor ter vindo aqui e contar um pouquinho da história do senhor. Eu já vou fazer o convite para a próxima
nos próximos dias o senhor vir aqui novamente para a gente falar sobre essa parte competitiva do Karatê Do, que eu sei que uma hora não deu para a gente contar tudo, mas a gente vai voltar aqui para o senhor falar, né, sobre essa parte competitiva, falar sobre as competições, enfim, que o nosso público web, telespectadores, com certeza vão gostar. Então agradeço demais, professor, um abraço, fique na paz e as suas considerações finais. Eu que agradeço, Nando, agradeço demais pelo convite, né? Agradeço demais as suas palavras. Digo a você que a recíproca é verdadeira e, né, você foi apresentado pelo sensei Antônio Guedes. Então, assim, é uma pessoa muito dedicada, né, que tem essa dedicação, né, ao Karatê Do, a levar o que o Karatê Do tem de melhor. Você tenta extrair o que tem de melhor, né, para levar para o seu alunado. E eu sou uma das testemunhas, né, que seu trabalho está dando grandes frutos, tá certo? E que não resume-se, né? A palavra Karatê Do não resume-se a uma medalha ou a um troféu, e sim a toda uma vida, a dedicação, né? Toda a força que a gente tem, né? De conduzir, de tentar melhorar a vida das pessoas. Então, assim, você está de parabéns pelo seu trabalho, pelo que você faz pelo Karatê Do, não só na sua escola marcial, mas no Karatê da Paraíba também. Então, parabéns, e eu só tenho a agradecer, tá certo? A você. Obrigado. E vamos em frente, que temos muito a conquistar. E esse foi mais um Budocast. Um abraço a todos. Mata Chitá, Matauá, Janê, Dom Arigatô. Muito obrigado.